150, 200 watts, não trabalha sempre, faz ciclos on-off, só que tem um consumo energético muito grande porque é 24 horas vezes 7 dias da semana, não é? Já uma torradeira que tem uma potência muito grande, mas ninguém está a torrar pão 24 horas por dia, não é? E então temos aquelas situações que eu selecionei aqui alguns exemplos, das muito pequeninas potências, em que um rádio, já é uma coisa obsoleta que descobriu, mas muito eficiente, não é? Tudo o que funcionava a pilhas é super eficiente, porque as pilhas têm muito pouca energia e a gente consumia aquilo que tinha, não é? Agora nada funciona a pilhas, é tudo. Enfim, 0,13 watts, depois temos a box com já 11 watts, uma lâmpada, esta é um halogénio 50 watts, e depois temos as grandes potências com os 800 watts de uma torradeira, velhinha mas funciona, e depois as superpotências onde temos o ferro, a chaleira elétrica, o aquecedor de ambiente, um ventiloconvetor. Portanto, aqui temos as grandes potências. Mas será o problema do ferro? Se nós não usarmos o ferro, será que os consumos desaparecem? Sim, o ferro não se usa todos os dias, e quando se usa está 50% do tempo ligado e 50% desligado. Pelo menos foi a medição que eu fiz lá em casa. Portanto, destes 2000 watts, na realidade, quando usamos, só gasta 1000 watts e não estamos a usar sempre. Portanto, tem o seu peso relativo. Em termos de potência é muito importante. São 2000 watts a somar com não sei mais o quê. Mas em termos de energia pode não ser por aí. É melhor continuar a passar a ferro ou então é por outra razão. Os participantes. Nós neste momento já temos 167 com grupos, com consumos que já nos dá confiança. Porque já alguns começaram a ser instalados em agosto e, portanto, houve vários problemas de ligação, não ligação, de comunicação e, portanto, nós temos 167 participantes dos 250, onde o seu consumo já nos parece interessante e estabilizado. E então dividimos isto em três grupos. Já agora, o consumo médio deu na casa dos 350 kWh mês. Temos uma distribuição que é esta, vejam a sorte que foi, isto tudo tão certinho, não é? Só há aqui três que são potenciais a fugir, dificilmente fogem, porque estão tão afastados dos outros que acho que vão ficar nos últimos lugares o projeto todo. Podem disputar entre si quem é que é o pior, porque depois estão muito parecidos, principalmente estes últimos dois com 1600 kWh por mês. Ora, e então dividimos isto em três grupos, porque somos três na técnica, e o objetivo é dar um apoio personalizado. Eu sou dos grupos grandes. Não sei se está cá, houve um participante que quando eu informei você ficou você ficou no meu grupo, e ele responde-me, se é o diretor técnico que está no meu grupo, eu devo ter um senhor consumo. E eu respondi-lhe, pois efetivamente você tem um consumo, não é muito mau, porque eu começo o meu grupo nos 400 kWh e você tem rigorosamente 400 kWh. E a resposta dele foi, não leva mal, mas eu vou fazer tudo para me livrar de si. Portanto, para baixar e ir para o grupo do Francisco, que hoje não está cá, mas pronto, e então que é o grupo 2 e depois há o grupo 1. Pronto, temos aqui. Agora, daqui assim o que salta um bocadinho à vista é que há pessoas que têm consumos de 100 kWh e há pessoas que têm consumos de 1600, ou seja, há consumidores que gastam 16 vezes mais do que outros. Não há famílias 16 vezes mais numerosas do que outras, no princípio, não há casas 16 vezes maiores do que outras, mas o perfil de consumos é muito diferente entre as pessoas e seria interessante tentar que estes aqui assim que gastam os 1600 durante uma semana procurassem gastar 100. Seria altamente curioso. Portanto, regressando só aqui assim à tabela, vemos que esta distribuição foi feliz, também foi feita para isso. Dos 250 coube dentro dos 167 participantes mais ou menos um terço, que é para estarmos equilibrados. É natural que vai haver participantes, atenção que isto é um aspecto, nós estamos a agrupar, mas só entra no tal competição quem solicita, como eu vou mais à frente dizer, nós agrupamos as pessoas para a nossa distribuição, para quando há novidades comunicar melhor, ou quando essa pessoa tem alguma dúvida ou alguma reclamação ou alguma sugestão, dirige-se, nos grandes consumidores, dirige-se a mim e fazemos essa gestão de mais personalizado.
O consumo típico, portanto, são aqui os valores de consumo médio das pessoas de cada grupo. O equipamento tem um nome comercial ecológico, como eu disse, é produzido pela ISA, e tem 4 peças. Estas 4 peças, esta é a fotografia na Lisboa Nova mesmo. A Lisboa Nova talvez seja, dentro destes 250 contadores, o único contador que é de uma aplicação semi-profissional, digamos, de uma empresa. E por isso tem uma alimentação trifásica. Entendemos bem para assim ser, porque nós precisamos de estar bem informados e perceber quais são os problemas que podem surgir, e portanto temos da própria instalação esta para até ver a dinamização dentro do pessoal. Tem 3 pinças amperimétricas, mas quem tem, e não é só aqui, tem alimentação com 3 pinças amperimétricas, portanto acima dos 13,8 kVA, pronto, é instalado assim para medir o consumo totalmente, porque uma fase não indicaria nada. Ora, esta medição é comunicada assim pelo ar para este sensor apanha a radiofrequência e espeta o valor no router, e o router encarrega-se de enviar isto para Coimbra, ou por onde quer que seja. A ISA é de Coimbra, mas o computador pode estar num sítio qualquer. Depois é enviada, vindo da plataforma, é enviado um sinal que este ecrãzinho, que é um ecrã que se coloca em qualquer parte da casa, não tem fios nenhuns, trabalha a pilhas, portanto, este é pouco, que nos indica qual é a potência, indica-nos também qual é a temperatura da sala, do sítio onde isto estiver. E finalmente temos uma chamada Power Plug, que são tomadas um pouco inteligentes. São tomadas que também medem o contágio. Nós temos lá na agência, temos no micro-ondas, e estando lá em permanência significa que apanhamos o consumo e os perfis de consumo de 15 em 15 minutos do micro-ondas a funcionar. Já agora um comentário para vocês fazerem experiências em casa. O meu micro-ondas, e estes são particularmente estúpidos, eu não fiz experiências em mais nenhum. Porque se pedir que o micro-ondas debite 250 watts, ele consome 300. Está bem, é o rendimento. Mas se eu pedir que ele debite 100 watts, ele consome 300. E se eu pedir 150 watts, consome 300. Ele gasta sempre o mesmo. Portanto, peçam sempre o máximo, de alguma forma, mas há certos alimentos que não dá para pedir o máximo. Mas pelo menos o meu micro-ondas e este micro-ondas são ambos, enfim, um bocadinho desatualizados. E pronto, esta plug tem uma particularidade que é programável. Eu posso mandá-la ativar ou desligar. Portanto, se eu puser isto, por exemplo, numa máquina a lavar louça, eu posso ligá-la às 4 da manhã, se a máquina não tiver a pré-programação. Posso mandar porque, por programação, liga às 4 da manhã, deixa passar a eletricidade e mede também, faz sempre as duas coisas, e a máquina arranca porque está programada para arrancar, para quando tivesse eletricidade arrancar. Portanto, esta é uma vantagem interessante, porque enquanto que o tal computador inteligente é pouco inteligente, a única coisa que ele faz é telecontagem, este já tem alguma inteligência, já o podemos usar como um atuador, em função de qualquer coisa decidir que ele arranque e desligue. Como eu disse, a medição é por pinça amperimétrica, é super fácil de instalar, aliás, a ISA vende isto como um kit para cada um em sua casa instalar. Portanto, para nós, a nossa casa instalar, temos que pôr apenas a pinça, não podemos fazer com ligações aos 220 volts, porque isso é muito complicado. Então, isso faz que o que o aparelho está a medir é a energia chamada, pelos eletrotécnicos, eu sou mecânico, mas pronto, ainda tenho algumas palavras, chamada a potência aparente. E, portanto, a potência aparente resulta deste triângulo, em que é a soma quadrada do consumo real, aquele consumo que eu pago, os kWh, com a energia reativa. Significa que a medição que o Ecology faz, no total da casa, é sempre uma medição igual ou superior ao consumo real. Será igual se em casa tivermos só aquecedores, resistências elétricas, que é o que acontece nas casas, ou se tivermos só, e em contraponto, será maior se tivermos só lâmpadas fluorescentes, porque as lâmpadas fluorescentes das antigas, não das de balagem de alta frequência, têm um consumo de energia reativa muito significativo. Portanto, há que ter em conta, ainda bem que é superior, porque isto faz que, se fosse inferior, se fosse ao contrário, a pessoa ia pensar que o contador da EDP estava a roubá-lo. Ia pedir uma calibração, e as regras é, se você tem razão, não paga a calibração. Se você, afinal, não tem razão, paga a calibração. E nós íamos induzir 250 pessoas a refilarem contra a EDP, provavelmente sem razão.
Portanto, este consumo, este erro de método, não é erro do equipamento, mas é erro do método propriamente, da medição, está sempre um pouco por cima da nossa primeira amostragem. Fizemos na casa de uns dos outros, olhando para o contador da EDP, e encontramos uma diferença que poderá andar nos 10%. Mas, como eu digo, pode ter diferenças se a casa for 100%, o consumo for só lâmpadas fluorescentes, ou se o consumo for só resistências elétricas, ou televisões, ou seja, que têm cossenos de fio unitários. Portanto, isto tem a ver com o cosseno de fio, para quem está mais familiarizado com essa questão. Já a Power Plug, o tal que se mete na parede, não tem erro de método. Tem um pequeno erro, como todos os equipamentos de medição têm um pequeno erro. Porquê? Porque este mede os 220, apanha com os 220 em cima, não é? Ou 230. Portanto, a medição do Power Plug é exata, podemos dizer. A outra é aproximada, será sempre aproximada. Nós iremos desafiar alguns participantes para, com medições no contador da EDP, fazer uma calibração sobre isto. Não tem nada de especial e seria bastante interessante. Ora bem, a Lisboa Nova criou um conjunto de apoios e que quem estiver interessado nesses apoios subscreve-os. Criou um fórum, só participa no fórum, só vai ao fórum quem quiser. Depois temos este tal apoio técnico especializado, mas isso é para qualquer dúvida, questão. A plataforma da ISA, neste momento, não permite ainda download de valores. E há uns engenheiros, ou uns mais capuchinhos, que não querem ver o gráfico, apenas querem ver os números mesmo para trabalhá-los. Ora, isso o que nós fazemos, quem subscrever isso, enviamos mensalmente, então, essa informação em ficheiros não identificados, que é para se cometermos um erro de envio, quem recebe não sabe a quem é que pertence aquele ficheiro. Também quem quiser entrar em grupos de competição, serão dentro daqueles 3 grupos, mas depois vão ser subdomínios. Neste momento, cerca de metade das pessoas entraram em grupos ou subscreveram este produto dos grupos de competição. Provavelmente outros poderão, depois de ver como é que a coisa corre, também estarem interessados em participar nisso. E vamos também produzir gráficos. Eu vou-vos mostrar 4 ou 5 gráficos de análise. São gráficos que pensamos que são interessantes, mas aqueles que subscreveram esse apoio de receber os gráficos, também com sugestões podemos melhorar o tipo de gráfico, qual é que é a melhor forma de mostrar consumos de uma forma simples. Certo é, para o comum mortal, um gráfico não diz muito, não é? Esta história do gráfico é sempre um bocadinho para certo conjunto de pessoas mais conhecidas. Ora, eu tenho 3 exemplos, e estes 3 exemplos são de um pequeno, com isto pode ser um bocado repetitivo, porque dos 3 exemplos eu vou mostrar 5 gráficos rigorosamente iguais, com valores diferentes, não é? Um primeiro que é um pequeno consumo. Este pequeno consumo, portanto, é uma casa que gasta, eu não caracterizei a casa, não sei, houve umas respostas em inquéritos, mas não o fiz, foi só pela análise, e vamos nós todos tentar descobrir como é que as pessoas, como é que usam a casa. Não é? Portanto, este é um pequeno consumo. O primeiro gráfico é um gráfico, aquele fatal, mas que existe também na plataforma da ISA, talvez não com a separação das cores do fim de semana e não fim de semana. Isto permite ver que a pessoa não gasta muito ao fim de semana. Gasta mais, parece que a terça à quarta, há que assim a quarta-feira parece ser um dia particular. Há sempre aquela questão do dia em que a senhora da limpeza lá vai. Não é? Põe o ferro, põe isto, põe aquilo. Nota-se até que há certos fins de semana que é mais baixo, e poderemos aqui assim dizer que há como que um consumo mínimo, ou basal, se quiséssemos, de 2 kWh por dia. Abaixo disso não há nenhum registro neste mês, que é o mês de dezembro, portanto é recente. Nós em breve teremos os valores de janeiro. O segundo gráfico procura pegar em uma semana, não é para não dar a confusão toda, parecendo-nos melhor ser a primeira semana do mês, e mostrar perfis, portanto 7 perfis desta semana. E aqui nos perfis vemos que a pessoa é muito calma, exceto aqui assim, nesta segunda-feira, que sobrepôs vários equipamentos e atingiu então uma potência de 2000 watts. E isto são potências médias de 15 minutos, não é o pico máximo, o aparelho não mede o pico máximo, portanto não serve diretamente para calcular potências contratadas, mas dá uma boa ideia de que valores é que se está a trabalhar. Portanto, alguma coisa aconteceu, quer na segunda-feira, quer na quarta-feira, em que, depois de jantar, houve aqui a ligada de equipamento. Provavelmente são aquecedores, mas estão depois ligados muito pouco tempo. Este gráfico é um gráfico já mais trabalhado. Este gráfico faz, em dezembro houve 21 dias úteis,
E este linha azul é o perfil, estamos a ver as 24 horas, é o perfil destes 21 dias, é o perfil médio destes 21 dias. Já o vermelho é o perfil médio dos 5 sábados e o verde é o perfil médio dos 5 domingos. Aqui interessante é ver esta linha amarela. Esta linha amarela é traçada como o mínimo de tudo, destes 31 dias. Mínimo agrupado, mínimo dos dias úteis, ponderado pelo número de dias, mínimo dos sábados, mínimo dos domingos. Então o que é que vocês acham que é esta linha? O que é que estes 66 watts significa naquela casa? Stand-by e o frigorífico. Portanto, é qualquer coisa que fique, embora esta pessoa tenha hábitos, não vê-se que há máquinas que ficam a trabalhar à noite, não é? Isto aqui assim, víamos que há aqui assim, por exemplo, este dia vermelho, o 7 de dezembro, durante a noite toda, ficou um aquecedor de 500 watts ligado. Também isso aconteceu no dia 6 de dezembro, ficou até mais tarde, portanto, na quinta-feira também ficou aqui um aparelho, com umas perturbações, provavelmente são as perturbações do frigorífico, mas está aqui assim uma situação de base. Agora, estes outros dias, esses aquecedores não terão funcionado e temos esta base. É um valor muito bom, ou seja, ou tem um frigorífico muito económico, ou então não tem frigorífico, que custa muito a acreditar, e é um consumo de stand-bys, não é? De equipamento que fica ligado. Este gráfico procura comparar, ver o que é que se passa se a pessoa tem hábitos diferentes conforme os dias da semana. A segunda, a terça, o sábado, o domingo, não vemos aqui grande diferença. Vemos talvez o fim de semana está a gastar menos, e depois procura comparar o mês anterior com o último mês, o novembro com o dezembro. E há uma certa tendência de redução em certos dias, mas este utilizador não é muito fácil de interpretar. Podemos aqui ver só, e é o número que aqui aparece. Este número aqui assim também era interessante. Estes 66 watts que seriam fixos são 24 horas vezes 7 dias. Representam 43% do consumo. Este é o consumo, diria eu, involuntário, tirando o stand-by. Pronto. Mas o stand-by normalmente não é voluntário, ou é desconhecimento, ou o que seja. Portanto, 43% do consumo a pessoa não tem mão nele. Não tem as lâmpadas, não tem as máquinas, não tem a televisão, não tem nada. Portanto, há aqui uma fatia enorme, que também é uma oportunidade enorme, não é? Se tiver mão nele, torna-se uma oportunidade enorme. Vemos que então aqui há mais uma informação que de um mês para o outro o consumo total aumentou 4%. Ora, estes 4%, estamos agora a comparar um perfil médio de todo o mês. Onde é que aqui elas ocorreram? Esta pessoa gastou mais durante a noite, se calhar os tais aquecimentos, porque estamos em dezembro, o mês mais frio, e gastou menos, a diferença verde é positiva, gastou menos no resto do dia. Há aqui um balanço, na volta gastou um bocadinho mais, gastou mais 4%. Isso foi em dezembro? Pronto, o dezembro são as bolinhas, o que tem a bolinha, que vem por aqui fora, e o novembro é o linha a cheio, que aqui fica menores consumos e aqui ultrapassa. Portanto, esta é uma mistura dos dois. Isso é as luzes da árvore de Natal. Então, se forem a LEDs não dá grande coisa, mas se calhar. Agora temos um consumidor de 350 kWh. Este é o consumidor médio do nosso grupo e se calhar é o consumidor médio nacional. Também atenção que esta média é formada por meses de setembro, outubro, novembro, dezembro. São meses mais ou menos representativos. Se for só o dezembro, pronto, mas é uma média. O que é que vocês leem daqui? O que é que vos parece? Que esta pessoa, quais são os hábitos? O que é que ele fez em dezembro? E fez uma ponte, não é? Não é uma ponte, é um fim de semana. Aquele fim de semana, dia 8, que é sábado, 8 de dezembro, calhou logo um sábado, e no Natal não esteve lá. Nem ano novo, não é? Foi-se embora. Ora, aqui temos o tal consumo basal muito bem identificado. Esta pessoa tem um consumo basal, um consumo mínimo de 5 kWh por dia. Esteja lá ou não esteja, 5 kWh estão garantidos. Ora, e a que horas é que ele regressou no dia 9, no domingo? No domingo esta linha aqui assim, é esta verde, não é muito perceptível, mas cá está ele a chegar às 21 horas e ligou tudo. Ligou e depois foi-se deitar à meia-noite.
Isto aqui é uma falha. Isto é uma falha de comunicação. Ou a EDP falhou a eletricidade e o registro foi zero, mas se o registro fosse zero também o servidor não dava à partida, nem se tivesse uma UPS. Portanto, isto são falhas de comunicação que estamos a trabalhar com a ISA para eliminar e têm vindo a ser eliminadas. Nós neste momento já temos muitos casos com falhas de comunicação zero, mas em setembro tivemos falhas de comunicação de 80%. Portanto, a coisa tem vindo a acertar. Mas estão a ver aqui assim uma base, não é? Há aqui uma base, há dias brutais. Por exemplo, o 7 de dezembro foi aqui assim, foi a taça-se a preparar para se ir embora, não é? Neste 7 de dezembro fez ali umas máquinas e depois foi-se embora. Agora temos o tal do agrupar, e no agrupar aqui vemos perfeitamente que há aqui assim uma noite em que a partir das 4 da manhã nada funciona lá em casa, tirando o frigorífico e os tais stand-bys. Mas aqui, neste caso, já temos valores normais, diria eu, para o frigorífico e stand-by. Já temos um consumo de 240 watts, um bocadinho acima do que seria talvez normal, porque o frigorífico, se tiver uma potência de 250 watts, só metade do tempo, em média, é que estará ligado e desligado. Portanto, um frigorífico em contínuo seria 125 watts. Estou a falar um bocadinho de cor. Mas aqui o certo é que se isto for o tal consumo basal, ele representa 57% do consumo. Esta pessoa, por mais que faça, se não atuar no frigorífico e no stand-by, não vai ter nunca grandes poupanças. Olha para a fatura e 40% da fatura é termos potência. Portanto, só pode atuar em 60% da fatura. Desses 60%, 60% já foram porque são fixos, se ele não atuar aí. Fica só com 40%. Ora, é nestes 40%, se ele poupar 10%, que é excelente, desceu a sua fatura em 4%. Mas vale tomar menos um café por dia. Não é? Bom, e cá temos uns sábados, neste caso, ele vê-se que tem hábitos aos sábados de fazer qualquer coisa antes do almoço, não é? Gasta aqui assim imenso. Há certo, os dias úteis, há aqui assim uma evidência que se levanta às 8 da manhã. Portanto, e sai. E depois regressa umas vezes às 18 e tal, e depois aqui temos o jantar, e aqui voltamos aos aquecedores, ou seja. Obviamente que ele poupou imenso de um mês para o outro, não esteve em casa. Portanto, há 24% de poupança, porque há uma semana que ele não está em casa. Só ficou o frigorífico por conta dele, senão a poupança era superior. Não nos diz muito, não é? A ele dirá muito este diagrama, a nós parece que é isto. Obviamente que comparando o novembro com o dezembro, ele poupa sempre, porque há 4 ou 5 dias, ou houve 9 dias que não esteve lá, não é? Portanto, há esta poupança. Se ele não esteve lá 9 dias, devia ter poupado 33%. Poupou só 24%, porque o frigorífico continua lá, não é? E os stand-bys, provavelmente, os stand-bys normais. Ora, agora temos o campeão. Portanto, não é o campeão, é um vice. Portanto, tem um consumo de 1300 kWh por mês. Digamos, tem um consumo que há muita gente que não tem por ano, não é? Portanto, o que é que se passa? Bom, é difícil de identificar onde é que está o aspecto basal, porque parece que gasta sempre muito. E tem um perfil altamente curioso. Parece que a pessoa só vive de noite. Mas deve ser, eu direi, por acaso conheço a pessoa, mas achei por bem nem telefonar, é para fazer a conversa mais livre. Eu diria que ele tem um aquecimento por acumulação térmica. Portanto, há muitas pessoas que, tirando partido do preço das horas de vazio mais barato, o aquecedor está a aquecer a casa o dia todo, trabalha durante a noite e depois desliga assim que chega ao fim da hora de vazio, e aquele calor depois são pedras, o acumulador térmico que liberta aquele calor ao longo das outras 15 horas ou 16 horas. Portanto, vê-se que ele tem aí um grande consumo, mas depois passa a consumos baixíssimos. De qualquer forma, o tal consumo mínimo, que aqui parece quase nada, não é? É recordista, é 293 watts. Portanto, ele tem um bom frigorífico, um americanão, tem alguns stand-bys, e depois é óbvio, estão a ver, seja dia útil, sábado, domingo, ele faz sempre o mesmo. Portanto, liga o termoacumulador, há aqui qualquer coisa às 3 da manhã que não sei o que é, não sei se ele saberá. Este é o caso que a pessoa identifica-se logo, não é? Quer dizer, aqui não há muito que, vendo um perfil destes, não há muito que duvidar. Indo só para trás, os dias não são muito diferentes, não é? Não há assim... Sim? Pronto, não há assim uma grande diferença. Estamos aqui a falar de 1000 watts para cima e para baixo, mas olhando para isto eu quase que era capaz de fazer um traçado de como é que a coisa funciona.
ele no mês passado fez férias, num sábado e no domingo, não esteve em casa, não é? Portanto, aqui é óbvio que, em média, aos sábados e domingos de novembro esteve a gastar pouco mais de 20 kW, ao passo que nestes sábados e domingos teve mais acima. E talvez por causa disso aumentou 42% o consumo. Portanto, voltamos aqui olhando, dizer assim, isto não é um super gastador, ele foi a gastar noutros sítios que não em casa. Não é? Isso é um argumento dos hotéis, não é? Que dizem, venha para o meu hotel, que nós somos mais eficientes que a sua casa, você vai nos fazer gastar menos eletricidade do que você gasta em sua casa. Depende do frigorífico que ele tiver e dos stand-bys. Ora, aqui está. E onde é que ele poupou? Ele não teve em casa. Logo, o frigorífico teve, não é? O que não teve, onde ele poupou de um mês para o outro, foi o tal aquecimento à noite, não é? A noite é que foi. Portanto, isto corrobora um bocadinho o estar aqui a investigar. Ora, este tipo de discussão que eu estou aqui a fazer com vocês é aquilo que se faz no gestor remoto para os edifícios. É exatamente isto. Tem de se visitar, que é para depois não escrever arregoladas, eu nunca iria escrever aquilo que eu estive a dizer sem falar com a pessoa. E com a pessoa iríamos trabalhar como é que isto poderá melhorar para perceber quais é que são os hábitos, porque isto pode parecer uma certa ideia, mas pode não ter nada a ver com nada, não é? E pronto, e para terminar, havia aqui um desafio para as 16h25, para as 18h25 e não consegui. E portanto, eu resumi aqui assim umas quantas pontos. Portanto, a telecontagem como ferramenta importante para a identificação de medidas, ou pelo menos para nós termos consciência do que é que se está a passar. Parece que a competição, pelo menos os resultados não são maus todos lá no Jardim de São Bartolomeu, e aqui vamos ver se a questão da competição de facto é um fator. Estes participantes, pelo menos os primeiros 170, têm consumos bem distribuídos, o que é ótimo para fazermos esta análise. E que daqui assim, parece-nos que já nós conseguimos recomendar, se fôssemos todos nós gestores energéticos destas 3 pessoas, éramos capazes já de dizer qualquer coisa que as pessoas não conheciam, não é? Ou seja, este aspecto é engraçado porque eu tenho quase certeza que neste momento qualquer um de vocês sabe explicar melhor o consumo do que qualquer um destes 3 consumidores. Portanto, é capaz de dizer o que está a passar e dizer o quê? Mas como é que sabe isso? Pronto, porque estes perfis dão muita informação. Não é? Portanto, tem esse aspecto também negativo, não é? Também pode dar informação demais. Portanto, em termos do consumo fixo, há 2 exemplos que apontam para 50%. O tal consumo basal aponta para 50%. É uma grande oportunidade, ou não, ou se não conseguirmos atamancar, por exemplo, a questão é sempre aquela velha que é, vou substituir então o frigorífico. Economicamente não paga. Se vocês tiverem um frigorífico velho, o que poupam por pôr um frigorífico novo nunca vos paga. Mas se tiverem um frigorífico que avariou e têm que comprar um frigorífico novo, então compensa comprar A mais. Dificilmente também não encontram um B. Hoje é muito difícil de encontrar frigoríficos Bs ou As, até tudo A mais, não sei. Mas quando há, a diferença de preço entre escolher A e A mais, compensa escolher o A mais porque se paga em 2, 3 anos. Mas estão a ver, é só aquele delta euros, não é? Não dá para dizer, epá, vou já deitar isto fora e vou comprar um frigorífico novo. Pronto, agora depende de cada um. E pronto, muito obrigado pela vossa participação. Obrigada, Miguel. Fazemos uma pausa habitual de 10 minutos para café, se não se importa. Miguel, não parou. Não parou. Eu acho que é o consumidor dos medicamentos. Eu? Por acaso,